Muito boa noite. Boa noite vocês que estão aqui no Hotel Mazzaropi, em Taubaté. Hoje nessa transmissão ao vivo, dentro dessa programação da Fundação Dom Couto, a Semana do Preparando o Coração. Boa noite a você que nos acompanha em casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Agradeço pela oportunidade de dividir esse momento tão especial para a nossa fundação. Agradeço a Canção Nova pela generosidade em vir transmitir ao vivo aqui hoje o programa Direção Espiritual, dando ao povo que nos acompanha em casa a oportunidade de participar um pouquinho dessa semana, essa semana que quer nos ajudar a preparar o coração para que Deus tenha a oportunidade de, no simbolismo do Natal, continuar nascendo e vivendo em nós e através de nós. Essa mão de Deus que nos sustenta, ela também nos coloca na possibilidade de sustentar aqueles que passam por nós. Deus nunca será uma vaidade para nós. Deus nunca pode ser compreendido como um dom que se vive de maneira ensimesmada. Não. Ao receber essa presença de Deus na minha vida, eu me torno naturalmente alguém, uma pessoa que também se torna assim na vida do outro, fazendo com ele, com o outro, o mesmo que Deus faz comigo. Então, se Deus me sustenta, a minha vocação humana é também sustentar os que precisarem de mim. Isso não seria esse o grande significado do Natal? A gente receber este comunicado divino através de um menino que, a partir deste momento, nós teremos a oportunidade de levar na nossa carne este mistério de sermos como Deus. A proposta cristã é muito ousada. É a gente ter a oportunidade de viver como se fôssemos deuses em pequenas medidas. Deus está em nós, Deus vive em nós. E eu tenho essa oportunidade de ser a mão dele na vida de quem passar pela minha história. Ele me ama para que eu tenha amor com que amar, já me ensinava Santo Agostinho. Ele me sustenta para que eu tenha condições de também sustentar aqueles que necessitarem da minha presença, do meu auxílio. É assim que Deus é presente entre nós, através de nós. É claro que essa presença sobrenatural dele vai perpassar todas as realidades humanas. Eu acredito que toda religião honesta nos ensina justamente isso. Essa presença transcendente de Deus, este Deus que não pode ser abarcado, que não pode ser cercado pelos nossos conceitos, porque ele será sempre muito mais do que nós podemos dizer sobre ele. Os sábios compreendem a teologia como uma palavra sobre Deus. Por mais que tudo isso tenha nos sido revelado, a grandeza de Deus nos foi revelada, mas nós não damos conta de expressá-la. Então Deus é grande demais para caber nos meus conceitos, Deus é grande demais para caber na minha inteligência. Mas me dá a oportunidade de dizer uma palavra sobre Ele. Me dá a oportunidade de vivenciar no meu dia a dia toda a dimensão transcendental. Sabe o que é transcendência? É aquilo que está além de nós. Então a fé, ela é uma experiência transcendental, porque nos supera. Você sabe do que eu estou falando, nem talvez tenha estudado isso não, é porque você sabe na prática, que em muitos momentos a sua fé te fez ultrapassar a sua realidade, não é assim? Você vai além da sua realidade, você ultrapassa os seus limites, porque a sua fé lhe proporciona isso. Mas você também experimenta Deus a partir dessa imanência. O que é imanente? É aquilo que está diretamente ligado a nós. Eu olho para Marília e eu sei que ela é uma realidade muito próxima a mim. E Deus é imanente também. Deus age a partir dessas realidades que me são próximas. Então Ele é uma esperança sempre que me ultrapassa, porque Ele é transcendência, mas Ele é também imanência. A gente diz que uma religião honesta, ela é estabelecida através desses dois pilares, né? Nos ensina que Deus é transcendente, mas também nos ensina que Deus é imanente. Eu posso percebê-lo aqui, na vida. Eu posso percebê-lo através dos meus amigos, eu posso percebê-lo através de um gesto de amor que me tocou.
Nós nunca vamos esquecer alguém que nos amou no momento que nós precisávamos ser amados. Nós nunca vamos nos esquecer de alguém que foi caridoso com a gente naquele momento em que nós carecíamos de caridade. Nós nunca vamos esquecer uma pessoa que nos disse uma palavra bendita no momento em que o nosso coração carecia de uma palavra bendita. Isso é imanência. Mas você também não vai esquecer aquele momento em que você se ajoelhou diante do Santíssimo e você sentiu aquela presença invadir o seu coração e você não tinha como localizar em você o que estava sendo tocado por Deus. Você nunca vai conseguir esquecer aquele momento em que você parece que foi misticamente arrebatado aos céus por causa de uma oração que você ouviu ou por causa de uma música que tocou sua vida. Isso é transcendência. Então, o tempo todo nós fazemos essa experiência de perceber Deus nas alturas, mas também de perceber Deus no horizonte da nossa história. Essa é a nossa religião, minha gente. Esse é o nosso desafio, de viver a experiência que nos faz transcendentais, mas também viver a experiência que nos faz comprometidos com a vida. Então eu tenho a oportunidade de ser essa mão de Deus para alguém. Há uma passagem no Evangelho, que inclusive foi do domingo retrasado, eu tive a oportunidade de fazer a reflexão desse Evangelho com o meu grupo de peregrinos. Aliás, gostaria de mandar um grande abraço aos que peregrinaram comigo, que foi uma das viagens mais bonitas que eu pude experimentar na minha vida, fazendo os caminhos de João Paulo II. Alguns peregrinos aqui, não tem? Não foi boa demais a nossa viagem? Não foi um momento muito especial? A senhora também, né, dona Luci? Nós estivemos no domingo desse evangelho, nós celebramos a mais de quantos metros abaixo da terra? Uns 500 metros ou mais? Não me lembro. 300 metros. Nós estávamos numa caverna, numa região que inclusive é reconhecida pela ONU como Patrimônio da Humanidade, lá na Polônia. Descemos bastante para conhecer aquelas minas, as minas de sal, um lugar lindo, bonito, e de repente tivemos a oportunidade de celebrar numa capela, lá debaixo dessa profundidade toda, e Deus nos falou através desse evangelho, que era um evangelho escatológico, isso é, se refere ao fim do mundo, ao fim dos tempos, onde Jesus fala dessa transcendência e dessa imanência que eu estou falando com vocês hoje aqui através deste programa. Jesus nos mostra como é que nós podemos alcançar o reino futuro, como é que nós podemos salvar a nossa alma. É como se ele estivesse dando uma receita que tem tudo a ver com o conteúdo deste momento que nós estamos tratando. Ele disse assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E de todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está sendo preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitaste-me, estava preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando estivesses enfermo e nós pudemos vos visitar? O rei então responderá: em verdade vos afirmo, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja que maneira interessante que Jesus tem de falar da preparação da eternidade.
Sabe o que eu acho mais desconcertante nisso aqui? Jesus elenca uma série de atitudes. Ele nos desconcerta, porque ele não enumera absolutamente nada dentro dessas regras aqui que nós podemos considerar religioso. Ele não fala de ir para o culto, ele não fala de ir para a missa, ele não fala de rezar o terço, ele não fala de... Fala. Em algum momento ele pergunta, em algum momento ele fala de algum comportamento religioso? Não. Não que ele despreze, é porque ele sabe que o comportamento religioso, essa prática religiosa que nós fazemos no nosso dia a dia, não tem outro motivo senão, não tem outro objetivo senão provocar no nosso coração o desdobramento natural dessa pertença religiosa, que é amar os que estão necessitados de nós. O que nos leva para o céu, eu já cansei tantas vezes de dizer isso, não sou eu que estou inventando não, está aqui. Esse evangelho de Mateus, ele é desconcertante para nós que somos religiosos. Porque aqui, nessa palavra, o Senhor não deixa nenhuma dúvida. Vai entrar, vai conhecer a glória, aquele que foi capaz de visitar o que estava doente, de saciar o que estava faminto, de vestir o que estava nu, de visitar o que estava preso, de dar água a quem estava com sede, de matar a fome de quem estava faminto. Não tem nenhum comportamento religioso nisso, minha gente. Isso aqui é uma consequência natural de alguém que descobriu a beleza da vida, de alguém que se destrancou dos seus egoísmos, que foi capaz de quebrar as cadeias do egoísmo pessoal. Alguém que fez uma experiência verdadeira deste Deus que nós podemos encontrar no rito. Sim, o rito religioso é uma oportunidade ímpar de nós fazermos uma experiência religiosa. Mas se aquele rito que eu celebro, que eu participo, depois não me motiva a viver essa dimensão prática, eu não sei se eu vou ter direito de esperar por essa salvação. O que nos salva, o que nos liberta, é o que nós fazemos diariamente como um fruto da religião que professamos. É isso que nos salva, é isso que nos liberta. Quando nós podemos identificar as oportunidades que nós tivemos de ser a mão de Deus na vida de alguém. Isso é tão interessante, isso é tão democrático, não é verdade? Qualquer pessoa, por isso Jesus ousava tanto em dizer no seu tempo, por isso Jesus ousava quebrar as estruturas religiosas do seu meio de maneira desconcertante. O tiro era na testa dos líderes religiosos, que queriam acorrentar Deus nos seus conceitos, nas suas teologias, nos seus templos. Só é salvo aquele que a gente autoriza. Que isso? Deus vai lá no fundo do coração humano e descobre o tanto que nós já podemos ser bons, o tanto que nós já podemos ser generosos, porque com Ele aprendemos, porque na Sua palavra nos orientamos, ou porque nos sacramentos nos tornamos mais santos. Os nossos sacramentos, minha gente, os sacramentos que nós oferecemos, que a igreja nos oferece, é para que a gente tenha condições cada vez mais de assumir essa oportunidade de ser a mão de Deus na vida de alguém, para que a gente quebre os egoísmos que nos acorrentam na nossa comodidade, ou então no contexto do nosso sofrimento, que tantas vezes nos justifica para a gente não fazer nada pelo outro. Em última instância, nos será perguntado é isso, é o tanto que a sua religião lhe ensinou a amar. Não é o tanto de vezes que nós participamos que nos salva, é a qualidade de que nós vivemos a nossa vida cristã. Então é bom, eu quero participar sempre, eu quero ter o contato com essa palavra, eu quero viver os sacramentos, porque isso me motiva a buscar cada vez mais a minha consciência de ser a mão de Deus na vida de alguém. Eu não quero negligenciar a oportunidade de viver o rito. Não é uma obrigação para mim, é uma oportunidade que eu tenho de despertar a minha consciência para essa feliz oportunidade de ser a mão de Deus na vida de alguém.
E esse é um termômetro para a nossa conversão. A gente olhar para esses verbos, para essa conjugação que Jesus faz questão de deixar, como um código de conduta, sem a qual a gente não vai conhecer a eternidade, sem a qual nós não saberemos entrar, nós não saberemos identificar qual é o caminho que realmente nos conduz. É a que me sustenta quando eu vou cair. Quem é que me sustenta quando eu vou cair? É Deus? Sim, mas Ele carece de braços humanos para fazer isso na minha história. Você? Quantas vezes você careceu de uma palavra humana para que Deus falasse ao seu coração? Nós não somos anjos, minha gente. A linguagem que nós entendemos é humana. No momento que você está doente lá no hospital, no momento que você está necessitado de um apoio humano, você precisa de uma pessoa igual a você. Os nossos presídios, lá estão os que necessitam da nossa generosidade. Nos hospitais, tantas vezes nós falamos isso entre nós, né? Tantas vezes nós partilhamos as nossas ansiedades de perceber, meu Deus, o que eu faço do meu cristianismo? O que eu permito que Deus faça em mim através da minha convicção? Ou a minha convicção é um cofrezinho que eu levo comigo, que eu faço questão de ter, mas que eu nunca abro para modificar as minhas atitudes, ou até mesmo para me mover na direção de uma obra de caridade, na direção de uma pessoa que realmente esteja necessitada de mim? Eu dobro tanto os meus joelhos para rezar a Deus, mas me falta unir a esses joelhos dobrados, braços estendidos na direção de realidades que precisem de mim. Como é que eu posso admitir que o meu cristianismo seja salvífico se eu negligencio a oportunidade de fazer o bem a alguém? Se eu perco a oportunidade de dizer uma palavra bendita a quem está ao meu lado, a quem amanhece na mesma casa que eu? Se eu negligencio a oportunidade de escrever uma palavra que possa edificar alguém? Se eu, entre dizer uma palavra que pode edificar ou uma palavra que pode prejudicar, eu escolho a que prejudica, eu estou me distanciando disso que Deus fala, que Jesus fala de maneira muito concreta, com uma condição sine qua non, isto é, sem ela não existe a possibilidade de se conhecer a Deus, de se chegar à eternidade. Porque lá onde existe um limite humano, ali, se alguém está passando fome, se alguém está passando uma necessidade, é porque o cristão que está mais próximo está negligenciando a oportunidade de fazer o gesto salvífico. Não estou falando para nós entrarmos numa cultura de assistencialismo, não estou falando disso. Não estou fazendo aqui nenhuma política, estou apenas dizendo que toda vez que nós descobrirmos uma necessidade que nós podemos auxiliar, é ali que nós podemos viver concretamente o nosso cristianismo. Eu faço essa abertura, minha gente, porque esse tem sido o desejo da Fundação Dom Couto. A Fundação Dom Couto está reunindo pessoas que queiram ser a mão de Deus na vida de alguém. Um trabalho voluntariado que tem sido evangélico na vida de muitas pessoas. Um trabalho voluntariado que tem aberto os corações para que a gente tenha condições de perceber que o território da nossa salvação é o irmão que necessita, é o irmão que está carecendo de uma presença, de um gesto, de uma ação, e que nós podemos fazer isso. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer o seu coração como um apoio para o outro, no momento da sua luta, no momento da sua dificuldade. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer uma ajuda financeira a alguém que esteja necessitado, a alguém que esteja desempregado, a alguém que esteja precisando recomeçar a vida. É assim que a gente se salva. É assim que essa teia religiosa, de fato religiosa, tem o poder de convencer o mundo de que o cristianismo, de que a religião, não me limito aqui a dizer somente para o cristão, somente para o cristianismo, não.
Volto a dizer, é toda religião que seja séria. Nos ensina o amor a Deus e o amor ao ser humano. Nos ensina que nós podemos viver toda essa dimensão transcendental da fé, mas sem nunca esquecer as dimensões concretas daquilo que nos cerca. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.